Olá todo mundo e sejam bem-vindos a uma leitura comentada do meu livro Voto Ofensivo. Primeiro sim, eu lancei um livro, ele se chama Voto Ofensivo, tá lá de graça no Instituto Mises Brasil, o link tá lá na descrição pra você ir ver. Eu tava recentemente numa palestra em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, eu tava perguntando pras pessoas, lê meu livro? E boa parte tava falando, que livro? Quer dizer, eu lanço um livro, eu lanço um vídeo sobre livro, boa parte não viu, tá, esse tipo de coisa acontece. Então talvez eu tenha que encher mais o saco de vocês ao longo dos próximos vídeos, mas enfim... Vamos conversar sobre esse livro. Quando eu lancei ele, eu fiquei pensando, será que eu vou ter que fazer uma leitura comentada? Não sei. Agora eu tô vendo que eu vou ter que fazer. Algumas pessoas não entenderam, algumas pessoas não leram e serão criticando. Tudo bem, mas vamos explicar a coisa de maneira geral. E, antes de tudo, por que eu escrevi ele? Eu já falei antes, vou ter que falar de novo. Eu ia escrever originalmente um livro sobre por que libertários não deveriam se envolver com política. E daí eu percebi que eu não tinha argumentos. Eu percebi que, não... Votar é imoral. Não, não é. Votar não é imoral, inclusive não é nada. Não fere o PNA, não é um ritual sem significado. Ok. Participar da política é moral. Não necessariamente. Depende de como você... Existe um certo nicho de certas coisas que você pode fazer que não necessariamente inicia agressão contra as outras pessoas. E daí você tem argumentos que são mais estéticos, como por exemplo, é ineficiente. Política é ineficiente. Você vai gastar um monte de dinheiro com isso e o resultado é meio fuzzy, você não sabe... Tá, mas... Ok, isso não é um argumento contra, é só um argumento pra... talvez você queira fazer outra coisa, mas não quer dizer que eu não deveria nunca fazer isso. E daí eu percebi que, ok, eu tô errado. Ok. E isso era originalmente de uma posição que eu tinha nesses últimos meses, uma posição bem agorista e bem antipolítica, que veio de ler com Kim, ler algumas outras coisas. E depois, quando eu fui ler as respostas, fui realmente pensar sobre o assunto para escrever alguma coisa sobre coisa, eu falei, eu tô errado, fazer o quê? E daí veio esse livro, que na verdade é, na prática mesmo, isso já é spoilers em umas coisas futuras, ele é um ensaio futuro para outras coisas que eu quero escrever. Eu tenho um arquivo de Word, não sei quantas páginas ele tem, mas ali tem uns 10 ou 15 livros que eu quero escrever nos próximos 20 ou 30 anos. Então isso seria assim o primeiro ensaio que vou fazer uma coisa, eu tenho essa mentalidade de fazer umas coisas assim bem pouco ambiciosas, bem pequenas, e vamos ir se vai deixando a coisa crescer ao longo de 10 ou 15 anos. Então tem aquela visão de longo prazo, eu já falei isso nos vídeos passados, ter essa visão maior, e é um livro extremamente pouco ambicioso porque eu defendo praticamente nada nele, na verdade. É fantástico isso. Porque assim, eu não tô dizendo que a democracia é uma coisa boa. Não é. É o pior sistema político já inventado na história da humanidade. Eu não tô dizendo que você deveria necessariamente participar dele, mas só que você poderia fazer isso. Eu não tô dizendo que isso vai funcionar. Pode não funcionar, inclusive pode falhar espetacularmente. Eu não sei. Eu não tô dizendo que vocês devem abandonar agorismo. Não. Eu não tô dizendo quase nada. O argumento central do livro são 3. Votar não é imoral, não é nada. Participar da política, estar dentro do Estado, não significa necessariamente que você está violando o PNA. E você deveria tentar isso, já que a gente não sabe possivelmente o que vai funcionar realmente ou não. Existem várias objeções que dizem, é muito complicado, é muito difícil. E eu não estou dizendo que, através desse método, nós vamos capturar todos os cargos políticos, e os estados, e as presidentes, e a presidência e tudo mais, e daí a gente vai destruir os... Não estou dizendo isso. Inclusive, eu dou esse argumento, eu falo, não, a gente pode nunca conseguir nada. Não importa realmente pro meu argumento. Tudo que eu tô dizendo não é errado fazer, então tenta, sei lá. Esse é o argumento central do livro. Não, eu não me filiei a nenhum partido político, algumas pessoas estavam me perguntando isso, quem falou isso estava simplesmente mentindo com nenhuma base de evidências qualquer. Eu não pretendo fazer isso, inclusive porque eu prefiro ficar nessa posição onde eu posso conversar com os diferentes políticos libertários de diferentes partidos que estão com diferentes propostas para estourar o Estado, e eu posso conversar com eles, influenciar eles e dar ideias, porque no momento em que eu entro em eu perco os outros. Eu não posso... especialmente quando você tem alguns partidos como o Novo, que tem um estatuto bem fechado. Então, por exemplo, se eu fosse do Livres, eu não posso... Vocês entendem? Então não faz sentido eu fazer isso, e eu não tenho absolutamente nenhuma vontade qualquer, em nenhum nível ou forma de me candidatar a algum cargo. Não vejo por que fazer isso. Eu prefiro ficar nessa posição mais de consultoria, vocês podem até dizer, para ajudar esses candidatos do que vários precisam de ajuda. A gente tem vários candidatos agora
que estão se tornando libertários. Tem um candidato aqui em Curitiba que ele se tornou libertário há o quê? Um ano. E ainda, os caras eles se tornam libertários e falam, não, pera, eu saquei que tem alguma coisa errada aqui, eu quero acabar com o Estado, só que ainda falta, às vezes, um refino, falta ideias, falta criatividade, e eu falo isso no livro, e eu acho que é um dos melhores parágrafos que eu tenho nesse livro, que é, a gente tem zero experiência com isso. Então, naturalmente, cagadas vão acontecer, erros vão acontecer, derrotas vão acontecer, algumas patéticas, ridículas e humilhantes. E daí? E se a Bitcoin falhar? Vai ser patético, ridículo, humilhante, vai todo mundo zoar. E daí? A gente vai parar? Não. É a primeira vez que a gente tá tentando uma moeda digital. Pode dar errado. E daí? Eu vou tentar de qualquer jeito. E outra coisa também. Eu não sou contra... É que eu tô com o livro aqui só pra eu ir me orientando. Eu não tô falando para as pessoas abandonarem práticas contra-econômicas, porque isso é uma ideia do algoritmo, que eu queria fazer vídeos no passado, mas eu pensei, não, vamos estudar. Tem vários assuntos assim que eu não faço... Por exemplo, o Ação Humana. Já me falaram, faz uma leitura comentada do Ação Humana. Eu já li ele, mas eu quero ser dono daquele livro. Eu quero ter tudo naquele livro, na minha cabeça, fechado, antes de eu fazer isso. Porque é uma coisa importante demais. E eu tinha isso com o algoritmo. Eu falava, não, pera, primeiro eu quero ser dono desse assunto. Eu quero ser o cara desse assunto. E daí eu vou falar dele. E no processo de fazer isso eu percebi, tem um erro aqui. E a proposta do Conquim no Novo Manifesto Libertário é de práticas contra-econômicas. Porque até então... Até ele escrever esse livro em 1980, você tinha o Partido Libertário já formado, que era uma grande piada até então, porque ele foi formado de um jeito meio bagunçado e deu umas merdas lá. Claro, era um partido com, sei lá, 500 pessoas talvez, que deu um monte de problema, enfim, lógico. Adivinha só, humanos tentaram organizar alguma coisa e deu meio errado no começo. Que surpresa. Mas aí ele escreveu um livro, porque o que existia até então? Existia o Partido Libertário como uma tentativa de iniciativa política, existia o Partido Republicano e o Partido Democrata, e só, acabou, não tinha mais nada. E ele veio com uma ideia revolucionária, eu achei muito inteligente, de fazer práticas contra-econômicas. Seguinte, como que a gente pode ferrar o Estado? Ferrando o financiamento dele, ou ferrando a nossa participação dele, ou deslegitimando ele, fazendo práticas contra-econômicas, inventando coisas, criando mercados negros, criando mercados paralelos. A ideia era pegar todo o mercado hoje que está por cima, né, o mercado branco, o mercado formal, e jogar ele para informalidade. No momento que você faz isso, o Estado capota. O que é inteligente pra caramba. E você deveria fazer isso. Claro que você deveria fazer isso. Bitcoin é uma iniciativa dessas. O que eu fiz nos últimos meses se não divulgar iniciativas contra-econômicas, deslegitimar a política via escancarar qualquer merda que os caras faziam assim, rápido, zoando eles extensivamente? De certa forma, porque às vezes me falam, por que você não fez um vídeo 100% sobre algoritmo? Metade dos meus vídeos nos últimos meses aborda isso de uma maneira ou outra. Então, enfim. Mas ele veio com essa ideia de vamos fazer práticas contra-econômicas. Vamos ir para um mercado negro, vamos não respeitar o governo, não sustentá-lo, não legitimá-lo conforme necessário, dentro do que for possível, né? Claro, se um policial falar para você, tipo, sei lá, pague uma flexão ou eu te executo. Pague a flexão, não seja executado, seu idiota. Mas... na medida do possível, tornar o Estado inútil e sair dele. E eu concordo com todas essas propostas. Essa é a minha introdução, já estou na introdução do livro. Eu concordo com todas essas propostas do Conquim, eu acho elas brilhantes, eu acho que é uma ideia muito inteligente, inclusive porque ele era um grande leitor de ficção científica na época, então ele conseguia ter essa ideia de existirão tecnologias que vão permitir a gente ferrar o Estado e não participar dele, mas isso foi em 1980, se você falasse de Bitcoin ou de Uber naquela época todo mundo ia achar ridículo, mas ainda assim a coisa aconteceu. Eu só discordo com ele na rejeição de política, só. E é uma coisa central do algoritmo, sim, mas os argumentos dele eu não concordo, e é por isso que eu escrevi esse livro. E eu coloquei o nome Voto Ofensivo, eu gostei desse nome, ele surgiu ao longo de um dia e meio, assim, mais ou menos, porque tinha sempre a ideia do voto defensivo, isso é limitado, isso eu falo lá na frente do livro, mas já falo agora. Abstenção a gente já tá fazendo, não funcionou. Porque assim, se você não votar, o governo não vai ser legitimado. Na maior parte da história existiam estados e ninguém votava. Foram as monarquias absolutistas. E daí? E daí? Não quer dizer nada. E quando você tem um voto defensivo, você fala, não, vamos votar nos candidatos que mais ferram a esquerda. Mas daí você ainda tá indo com a sociedade na direção do colapso completo, só que mais devagar. E você pode tentar a estratégia de conversão. Não, a gente vai publicar coisas e os políticos que estão lá dentro vão talvez perceber alguma coisa ou aprender ou fazer política.
ilimitado isso. Eu digo voto ofensivo no sentido de, olha, é o seguinte, você vai ter que ir lá e atacar os caras. E eu digo voto ofensivo no sentido de usar ele pra estragar o Estado. Eu não tô propondo que isso vai destruir o Estado. Não, de novo. Não tô falando que isso vai ser a tática que vai alcançar a vitória final. Não. Eu não tô dizendo que isso é a única tática. Não. Eu não tô dizendo que isso vai ter algum efeito mensurável. Não. Eu só tô dizendo, olha, é uma arma pra usar contra o Estado. Use. Só. E vamos ver o que dá. E vamos ver o que dá. O resto do livro, depois disso estabelecido, é mais ou menos como a gente pode usar e aonde a gente pode usar esse voto ofensivo, usar isso para atacar a estrutura do Estado. Essa é a formatação do livro de maneira geral. Então vamos lá. Os argumentos antipolíticos, de maneira geral, caem em duas caixinhas diferentes. Uma é que é errado, e outra é que, mesmo que não seja errado, participar disso legitima o Estado, faz as pessoas acharem que ele é natural e necessário e gostarem da democracia e tudo mais, e isso perpetua o sistema atual. Então eu começo atacando esses dois argumentos, porque é o básico necessário, e eu queria fazer isso porque a maioria da literatura, da pouquíssima literatura e dos poucos argumentos que a gente vê da galera pró-participação na política, são argumentos de maneira geral utilitaristas, ou pragmáticos, que de maneira geral são muito ruins. De maneira geral são muito ruins, porque não te dizem nada sobre a moral ou a ética da coisa. Então eu quis atacar direto isso. Então, aí vem o primeiro capítulo, né? O que legitima o Estado? Porque essa é a minha maior preocupação. Várias pessoas, inclusive, que são antipolíticas, elas falam, não, participar nisso não é necessariamente nem moral, mas legitima o Estado. Ou mas faz parecer, ou faz... E o que eu quero dizer é, não necessariamente. E mesmo que algumas pessoas entendam isso errado, só porque pessoas entendem as coisas erradas, não quer dizer que você não deveria fazer alguma coisa. Alguém pode olhar esse canal meu aqui e achar que eu sou fascista. Sei lá. E daí essa pessoa fala, eu tô olhando seu canal e eu acho que você é fascista. Eu vou falar, putz, uma pessoa acha isso, eu deveria fechar o meu canal. Não. Enfim. E, primeira coisa, eu coloco lá, o jeito que eu abro o capítulo. Eu defendo como libertário a interpretação literal do John Locke, que o governo legítimo é o que governa com consentimento dos governados. A questão é consentimento. O John Locke, ele fala isso. O governo legítimo é o que governa com consentimento dos governados. É só que, de maneira geral, as pessoas acham hoje, por nenhum motivo racional, não existe argumento lógico para defender isso, que o consentimento é voto democrático. Não. Para mim, consentimento é explícito. Eu consenti com este sistema, eu gosto dele, eu quero participar dele. Libertários fazem isso? Não. Então, libertários não concordaram. Alguém emitiu alguém falou isso com o governo? Não. Então, ele não é legítimo. Ponto. E legitimar. Legitimar significa o quê? Fazer parecer que está dentro das regras. Fazer parecer que está correto. O que legitima o Estado não é o fato que nós estamos participando dele, ou o fato que nós estamos recebendo dele, etc. Mas é a crença ilógica das pessoas de que ele é necessário, lógico, bom, ou que votar valida isso, etc. E essa lógica tem que ser atacada, é um debate de ideias, sim. E não tem motivo para imaginar por que participação política não pode ser usado como um jeito de atacar isso. E aí você fala, não, mas se você tá dentro, você tá legitimando. Ou não. A CIA infiltra espiões dentro da ISIS. Alguém tá falando que a CIA concorda com isso por causa disso? Comunistas infiltram políticos dentro do governo atual. Isso quer dizer que eles concordam com o governo atual? A polícia infiltra policiais dentro de células criminosas para tentar destruí-las. Isso significa que a polícia quer dizer que essas células criminosas devem existir? Não. Então, existe um monte de lógica torta em cima disso. As pessoas têm crenças absolutamente bizarras, ilógicas, irracionais, completamente incorretas sobre por que o Estado deveria existir ou qual é a sua função, e isso precisa ser detonado. E a gente pode usar a política para fazer isso, porque imagina o quão deslegitimador. Imagina. Seria, durante a votação do impeachment lá na Câmara dos Deputados, o deputado chega lá e fala: imposto é roubo, o Estado é uma gangue, se eu pudesse eu votava pro impeachment de todos vocês porque o Estado é ilegítimo e eu voto sim e acabou. É alguma coisa assim. Mas a Globo News ia ter que falar dessa porcaria por tipo 1 hora pra tentar... O quão porrada ia ter sido isso. Imagina um candidato assim chega e propõe, olha, é o seguinte, debate presidencial. Olha, eu sou a favor de abolir o imposto de renda. Eu sou a favor de abolir o imposto de renda. Por quê? Porque imposto é roubo. Nossa, não sei de onde você... Porque imposto é roubo. No debate, assim, o debatedor pergunta numa entrevista, porque imposto é roubo.
porque o imposto de renda é o confisco do trabalho das pessoas e isso é escravidão, assim como todos os impostos. Eu tô fazendo a bandeira do imposto de renda agora, mas se eu pudesse eu cancelava todos. Imagina isso num debate presidencial, assim, na TV. Imagina a cara da Luciana Genro ali, tipo... Isso é fantástico de ver isso. Então, é um método. Mas começando as duas coisas, né? Consentimento. Ok. O que pode ser entendido, construído como consentimento com o governo? Bom, declaração expressa. E eu falo que a declaração expressa voluntária, quando você não tem coerção, claro, voluntária, livre, é a forma mais alta de consentimento. Se você, nessa forma mais alta de consentimento, ou de não consentimento, declara o seu não consentimento, nenhuma ação abaixo pode ser construída como um consentimento. Porque se eu livremente e espontaneamente declaro que eu concordo ou não concordo com alguma coisa, ações podem parecer o contrário, por isso eu falo que você não pode tomar ações estatais de iniciação de violência via Estado, mas qualquer outra coisa assim não pode ser implicitamente construída como um argumento de consentimento. E eu uso o exemplo de estupro, porque eu gosto de usar esses exemplos radicais, porque daí a galera olha e fala, não, Algumas pessoas falam, não, mas daí você tá sendo muito radical. Mas é a mesma coisa, pô, você que tá sendo relativista. Por exemplo, se uma vítima de estupro, ela tá sendo estuprada, e ela tá lá gritando e pedindo socorro, e pedindo não, e enfim, tentando argumentar e tudo mais, e você fala, não, mas ela tentou lutar contra o estuprador? Ela tentou resistir? Ela puxou uma arma? Não. Bom, então ela concordou. Ninguém argumentou. Seriamente, 0 pessoas argumentou. É ridículo isso. Então, você pode falar, não, mas então porque você está dentro do Estado, quer dizer que você concordou com ele? Não. Não. Assim como eu andar na calçada ou cursar uma universidade pública ou usar a água da Sanepar aqui em casa, não quer dizer que eu concordei com o Estado. Não quer dizer bulhufo, só quer dizer que o Coringa é um viado. Só isso. Não pode ser construído com um consentimento. A única outra coisa que resta, então, é o que eu já tinha falado antes, você usar a força do Estado, você usar o Estado para iniciar violência contra outras pessoas. Porque daí você fala, não, mas peraí, você tá falando uma coisa e fazendo outra, pô. Aí não dá, né, meu amigo? Aí fica estranho. Aí fica de fato estranho. E depois eu falo isso em tentar colocar um frame, né, como pode ser a ação libertária, de falar, vocês não podem usar a violência do Estado, vocês não podem usar o Estado para iniciar a agressão, tá? Só falando, vocês não podem usar o Estado para iniciar violência. Isso seria contraditório e isso não pode ser feito por libertários. Então, isso não legitima o Estado. Eu coloco o exemplo, gostei desse exemplo, de, por exemplo, um fiscal da prefeitura. Você tem uma cidade, tem um terreno lá, tem uma fazenda, digamos assim, e você constrói um lago. Alguém constrói um lago. E esse lago precisava de uma licença ambiental para você construir uma poça, não sei por que isso existe, mas enfim, você precisa, e você não fez, você não tinha licença. E um fiscal passa ali na frente e multa você. Ele passa assim na cerca, olha o lago, consulta, vê que você não tem licença ambiental, te multa. Bom, então ele está iniciando a agressão, ele está legitimando o Estado. Bom, e se a prefeitura, né, você entra lá com uma ação na prefeitura para revogar a multa e tem um advogado que trabalha para a prefeitura e ele, como promotor, processa você por causa disso. Ele está legitimando o Estado. Se você tem uma escolinha, digamos, e o professor da escolinha, uma escola pública, uma escola estatal, melhor dizendo, né? Porque todas as escolas são para o público. Mas, enfim, você tem uma escola estatal e tem um professor lá, ele tá ensinando, não, olha só, o Rafael lá que tem aquela fazenda e fez aquele lago, tinha que ter tomado uma multa na cara mesmo, porque o Estado, ele está legitimando o Estado. Agora, do outro lado, você tem um fiscal da prefeitura e ele, por algum motivo, é um libertário. Ele olha e fala, eu quero construir um lago. Dane-se. Eu não vi. Não sei, não vou multar ele. Ou o cara multa, digamos, não é um libertário, mas você tem um libertário trabalhando como advogado lá dentro da prefeitura, e vem o processo e o cara, sei lá, não processa, o fazendeiro faz um argumento esparrapado lá de porque ele poderia fazer o lago, e o advogado fala, eu vou aceitar, dane-se. Tá errado, mas eu não vou permitir que ele seja agredido, eu vou atrapalhar o Estado nesse processo. Ele não está legitimando o Estado, ele não está usando isso para iniciar a agressão. Digamos que você tem um professor libertário dentro da rede de ensino estatal nessa cidade, que ele fala para as criancinhas, olha, tomou uma multa lá na fazenda, mas, gente, deixa eu ensinar para vocês como é que funciona a propriedade. Funciona assim, 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 assim. Então, portanto, o Estado regulamentar isso é imoral e errado. Então, na verdade, essa multa que ele levou é ilegítima. Ele não devia ter tomado essa multa. Isso está errado. Isso é imoral, isso é uma agressão contra o sujeito. Ele não está legitimando o Estado. Ah, mas ele está trabalhando para o Estado. Mas não está ajudando o Estado. Só porque você está lá dentro não quer dizer que você está necessariamente ajudando ele. Então,
Isso não é iniciar agressão, isso inclusive atrapalha o Estado largamente. E eu dou também o exemplo de, imagina assim se todos os fiscais da Receita Federal virassem, por algum motivo, imagina, ok? Libertários, e todos eles entram em greve. Os fiscais da Receita do Brasil inteiro, digamos. Você fala, olha, é o seguinte, a gente não vai mais coletar impostos, dane-se. Não vai mais supervisionar isso aí, e todo mundo vai fazer errado, vai ficar assim, dane-se, a gente não quer mais saber. Aí você fala, não, mas eles são fiscais da Receita, eles estão dentro do Estado, eles estão recebendo dinheiro por causa disso. Mas eles estão completamente atrapalhando o Estado. Se eles se demitissem, outros iam entrar e os outros iam coletar impostos. Então, se todos os fiscais da Receita entrarem em greve, muitas coisas boas vão ser feitas em relação a isso. Você pode estar dentro da coisa e atrapalhar eles. Não necessariamente você está legitimando todo o processo. O que legitimaria seria você dizer que isso precisa acontecer ou você ficar quieto e fazer. Então, digamos, se você tivesse um político eleito, um político que se promete ser libertário, ele é lá eleito, e ele vota a favor de um imposto, daí fica meio estranho, né, campeão? Aí ficou estranho. Mas se você não fizer isso, é só o cara que chega lá e fala não pra tudo. Aí você pensa, ué, mas o cara é um político que tá atrapalhando o Estado? Que estranho é isso, né? Aí você já tem um processo de lógica rolando diferente na cabeça das pessoas. Aí a segunda coisa que sobra é o voto. Bom, mas então, será que votar fere o PNA? Será que votar fere o princípio de não agressão? Será que votar é agressão? Tem vários argumentos que eles... Não, porque quando você vota, você está assinando uma certidão, um contrato em que você aceita o Estado, esses argumentos existem. Ou você está participando da democracia, você está, portanto, legitimando ela. Não. Porque isso é um argumento do Rothbard, nem meu. Se você aceita esse argumento, você está aceitando o argumento que a democracia é a representação das pessoas. E eu mantenho, porque algumas pessoas falaram, não, mas lá atrás você falou que nenhum político te representa, por que agora você está defendendo eleições? Não são incompatíveis. Nenhum político te representa porque votar não significa nada. Votar não é uma transferência de representação. O erro tá em você construir que o voto significa alguma coisa. E o Lysander Spooner fechou isso no livro dele, que é a Constituição de Nenhuma Autoridade, que eu gostaria que fosse traduzido, mas se bem que não faz tanto sentido ele ser traduzido agora, mas enfim, em 1867, em que ele tem os 10 argumentos, eu coloco isso no livro, de por que votar não significa nada. Mas o melhor argumento dos 10, eu não vou fazer a lista toda, é que é o seguinte, votar não é um contrato, porque ele não é construído como, olha, você não é governado agora. Se você votar, o cara que você votou vai governar você. Mas se você não votar, você vai continuar não sendo governado e livre. Não é esse o contrato. O contrato não é um contrato. É seguinte, nós governamos você, nós presumimos que você concordou com isso, você não pode discordar disso. Se você discordar disso, nós vamos te atacar. E você pode escolher uma dessas pessoas, mas não necessariamente ela vai representar o que você está fazendo. E você não tem controle sobre ela, não existe uma relação entre vocês dois, não tem nada que você possa fazer sobre isso. E outra pessoa pode chegar e mandar em você e não tem nada que você possa fazer sobre isso. Isso não é um contrato. Isso não é um contrato, isso não é uma relação explícita, explícita e voluntária, isso não é representação. Isso não é nada. Isso é uma relação de escravidão disfarçada. Só. Disfarçada com um ritual, que é o voto, que não tem sentido intrínseco. Não tem a lógica ou construção de relação intrínseca. Porque assim, se eu vou na padaria e compro um pão e falo, mas eu não legitimei aquela padaria. Cara, você podia ter ido em todas as outras padarias do universo, mas você foi naquela e comprou o pão porque você quis. Alguém te obrigou? Não. Então, Agora, se você fala, olha, eu não concordo com esse governo. Você votou. Não, mas eu votei num libertário que vai estourar completamente o governo e eu não tenho relação nenhuma com ele, inclusive isso não significa nada, eu não tenho nenhum poder sobre ele. E o argumento de que eu poderia possivelmente transferir alguma coisa, uma autorização pra ele de agredir os outros, não faz sentido, porque não tem como você transferir uma autorização que você não pode agredir os outros, então você não pode autorizar os outros a agredir os outros. Eu só fiz isso porque vai atrapalhar todo mundo. É só isso. Eu só votei porque vai atrapalhar essa organização que está me agredindo. Então é como se você falasse assim, olha, um cara veio bater em você, mas porque você deu um socão de volta na cara dele, você concordou em apanhar. Não, eu só dei um socão de volta na cara dele porque ele ia me bater. É isso que eu fiz. É isso que você votar em libertário. Isso é um voto ofensivo. Você está atacando de volta.
Por isso que eu não gosto do termo voto defensivo, porque defensivo implica passividade, implica que você não está fazendo alguma coisa, assim. Implica que você está fazendo até alguma coisa, mas tem aquele significado de, não, mas você só está ali parado. Não, eu estou usando isso para estragar o negócio inteiro. Eu estou deliberadamente usando isso como uma ofensa também, por isso que eu gostei da... É meio que uma piadinha engraçada. É uma ofensa ao Estado, eu estou ofendendo você via votar para o seu extermínio, e eu tô atacando ele, eu tô fazendo isso ofensivamente com a ideia de danificar a estrutura do Estado. Eu quero pôr alguém lá que vai deliberadamente e explicitamente atrapalhar essa coisa toda. E eu acho isso muito deslegitimador, inclusive. Depois eu falo disso sobre voto nulo. Mas enfim, voto não significa nada. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre o Michel Temer, que as pessoas falaram, sai o Temer porque o Temer é ilegítimo. Eu falei, sim, concordo. Ele é ilegítimo. Porque a chapa dele foi eleita, mas eleição não significa nada. Ele não tem autorização para começar a violência em cima de ninguém, assim como a Dilma não tinha, e qualquer político eleito na história da humanidade também não tem. Democracia é o sistema mais burro criado na história da humanidade, é o pior sistema de governo criado na história da humanidade. E votar não significa nada. Quem acredita nisso não sabe o que democracia é, não sabe o que o voto é e precisa ser educado. Agora, só porque essa pessoa acredita nisso, quer dizer que a gente deveria então participar? Não. Algumas pessoas acham que separatistas são racistas. Então, porque as pessoas acham isso incorretamente, a gente não deveria fazer separatismo? Não. A gente precisa ensinar essas pessoas. Inclusive, seria interessante ter um candidato que chega lá e fala, olha, é o seguinte, eu fui eleito para esse cargo e as outras pessoas agora... eu fui eleito para esse cargo, mas isso não significa nada, votos não significam nada, mas vocês são obrigados a aceitar todo esse ritual babaca e eu tô aqui, agora vocês vão ter que me aguentar. Vocês vão fazer o quê? Claro, ele vai ter que navegar muito bem a linha entre quebra de decoro parlamentar. Ele vai ter que navegar muito bem essa linha. Mas seria uma coisa interessante e deslegitimante do Estado. Então, feito isso... Estabelece-se, portanto, depois de 25 minutos de vídeo, eu sei, mas é um assunto complexo, que não votar ou participar do Estado não necessariamente... Votar nunca fere o PNA, porque não é um contrato, não significa nada, não é uma relação, o candidato não é obrigado a obedecer você não está autorizando ele, porque não tem como você possivelmente passar essa autorização, não tem essa lógica, e não existe nenhuma relação. É só um ritual idiota. Eu comparo isso com... a ideia de que os maias antigos tinham, sei lá, incas, não sei, de que você tinha que arrancar o coração das pessoas lá no templo, não sei o que, senão o sol não ia nascer. Não, e vocês estão errados, vocês são idiotas por acreditar nisso. Parem. É isso. É com essa seriedade que o voto deveria ser tratado. Nenhuma. Mas daí a gente vai para estratégias políticas. Eu já tinha falado disso um pouco, mas eu quero mostrar alguns dados aqui, porque eu gostei muito desse argumento, embora ele não seja um argumento tão bom, assim... tão bom, eu digo assim, ele não se sustenta sozinho. Porque eu podia ter parado o livro aqui. Só, não é imoral, então tentem. Acabou. Mas eu quis esticar a coisa um pouco. Claro, você pode fazer vários argumentos contra o Estado, em que você pode acabar o argumento de o Estado é imoral porque ninguém pode autorizar ele a agredir alguém. Ponto. O argumento libertário podia ser isso. Não é necessário escrever nenhum livro, mas claro, você precisa escrever todo o resto para explicar melhor, para entrar melhor. Mas só esse primeiro argumento seria suficiente. Mas abstenção. Fala, ok, então a gente tem as estratégias políticas. A gente tem abstenção, estratégia indireta e estratégia direta, né? Que é o que eu quero falar nesse capítulo, que eu já falei um pouquinho, mas passando um pouco melhor. Em 2014, isso já é lendo, em 2014, nas eleições presidenciais, 34,4 milhões de pessoas votaram nulo ou se abstiveram do processo completamente. Mais 4,4 milhões de pessoas votaram em branco, mas é difícil avaliar esses números, já que muitos não sabem a diferença entre o voto branco ou nulo, que é verdade. Somados, temos 38,8 milhões de pessoas, ou 27% do eleitorado. Isso conta apenas com as pessoas que podem votar, os 143 milhões de eleitores de 200 milhões de habitantes, ou seja, 38,8 milhões de pessoas que podem votar e escolheram nada. E mais 57 milhões de pessoas que não podem votar. Praticamente metade da população brasileira, 95,8 milhões de pessoas. Então, assim, metade da população já não vota. Você fala, não, se a gente não votar, isso não vai legitimar o Estado e o Estado vai simplesmente colapsar. Metade da população já não vota. E aí? Aonde que isso levou a gente até agora? Às vezes agoristas falam, não, mas se 30% da população não votar, se 40%... Metade já não vota. Alguma coisa aconteceu? Da metade que vota, 1 em cada 4 eleitores desprezou o processo completamente e apenas 1 em cada 2 brasileiros escolheu algum político.
Apenas 1 em 4 políticos escolheram a Dilma Rousseff, indicando que 75% da população não votou a favor do governo atual. Então, 75% das pessoas não legitimaram esse governo atual. Isso realmente incomoda esse governo atual? Ele está incomodado por isso? Não. O Estado se incomodou com isso? Não. Dos deputados federais, 8,8 milhões de pessoas em 2014 votaram em branco, 7,8 milhões de pessoas votaram em nulo. Isso somado aos 27,7 milhões que não foram votar, significa 44,3 milhões de eleitores, ou seja, 31% do eleitorado. Se somarmos ao fato que se somarmos aos que não podem votar, temos 101,3 milhões de pessoas, a maioria da população brasileira, usando o número de 200 milhões de pessoas. Eleições para deputados usam um trocado coeficiente partidário, então é impossível dizer exatamente quantos deputados teriam sido eleitos pelo partido do dane-se. Eu gosto de chamar isso de partido do dane-se. Chega lá, dane-se! Para não escrever foda-se, né? Mas os 70 deputados do PT, somados aos 66 deputados do PMDB, são 26% dos deputados totais. Ou seja, o partido do dane-se muito provavelmente teria uma fortíssima bancada na Câmara. Ainda assim, isso não é levado em consideração. Quer dizer, a maior bancada da Câmara, na verdade, é nada. É a galera que votou em nada. E daí? Isso mudou alguma coisa? Isso sequer em algum ponto foi debatido por algum jornal ou algum político da história da humanidade? Duvido. Abstenção, o capítulo é um pouco mais longo que isso, claro. Mas assim, a gente já está se abstendo em enormes números. Se você for ver o número de pessoas que realmente votaram pro plano de governo da Dilma Rousseff, eu não sei se dá 10%. E daí? A abstenção já não funciona. Eu uso também isso com o governo americano, mas enfim, continuando. Depois então a gente vai para estratégias diretas e indiretas. Indireta é você não estar lá. Então você fica meio que tentando atirar por fora, que é ou você tentar influenciar políticos, ou você tentar eleger políticos que são menos piores. Mas como eu falei isso no começo do vídeo, falo de novo, isso tem um certo limite, porque se você eleger o menos pior, você ainda está elegendo um estatista, então isso vai dar errado. E se você ficar por fora tentando assim converter os caras, isso até conseguiu alguns efeitos legais. Ok, é verdade. Tem alguns deputados federais e senadores que estão expondo ideias cada vez mais na direção de livre mercado. Libertárias? Não. Agora, mais na direção de livre mercado. Agora, isso só vai funcionar com a pequena parte dos deputados e senadores e políticos eleitos, que não é socialista, porque os socialistas não ligam, que não tá lá para vender o voto, porque eles não ligam para nenhuma ideologia de qualquer jeito, e que só vai funcionar com a pequena parte que tá procurando talvez uma operação mais eficiente do Estado e talvez queira ouvir isso. E não vai chegar em muitos lugares isso e... né... O que eu gosto, um argumento que eu coloco também, é que assim, você não deveria esperar que as pessoas se preocupassem com as suas coisas tanto quanto você se preocupa com as suas coisas. Se nós somos libertários e nós queremos ter libertários lá dentro, não buscando necessariamente uma vitória final, mas atrapalhar o Estado o máximo possível, eu acho que esse é mais o foco que você deveria ver do meu... Eu não tô dizendo que a política vai vencer, não. Eu tô dizendo que a gente pode usar ela pra atrapalhar a coisa pra caramba. Ou no mínimo um pouquinho. E às vezes você pode até talvez ter uma atrapalhada crucial que ajuda os agoristas a escaparem da influência do Estado e daí eles derrubam o Estado. Pode ser isso? Não sei. Se nós queremos ter libertários lá dentro para fazer isso, nós deveríamos fazer isso. É a gente que deveria pegar a coisa e não deveria esperar o que outras pessoas de outras ideologias, de outras posições, de outras vontades se compadecessem e seguissem exatamente o que a gente fala. Não, isso não vai acontecer. Então a gente vai ter que sujar as mãos. A gente vai ter que baixar... Sujar as mãos ficou meio ruim, porque parece assim, meio corrupção, né? Não, a gente vai ter que abaixar e trabalhar. Não tem jeito. Não, isso parece que você tá tão na bunda também. Mas eu quis dizer assim, no sentido de roça, né? Você vai ter que roçar o chão. Enfim. Nossa, tava indo tão bem, né? Mas a gente vai ter que ir nós lá e fazer as coisas. E nós não temos experiência nisso. A gente não tem experiência em fazer política, em fazer... divulgações, em fazer campanhas. A gente não tem experiência em organização, a gente não tem experiência em quais candidatos funcionam, a gente está tentando uma ideia totalmente diferente, a gente está tentando uma divulgação totalmente diferente, que não é necessariamente popular, talvez, eu não sei, eu acho que é mais popular do que a gente imagina, mas erros vão acontecer e tudo bem, espere derrotas. Espere e falha.
Você não deveria... Vamos ter mentalidade de empreendedor, ok? Você não deveria esperar que você vai ter uma ideia e ela vai funcionar instantaneamente, tudo uhul! E se a tua primeira ideia ideia não funcionar, você não deveria falar, bom, então deu errado para sempre, acabou. Não. E a gente tem uma base agora, nós libertários no Brasil, temos uma base que o Partido Libertário não tinha. Porque o Partido Libertário é realmente o único padrão ouro, a única régua que a gente tem de comparação. E o Partido Libertário foi fundado em 1971 nos Estados Unidos, do nada, sem base. Nada. A gente hoje no Brasil, nós libertários, temos uma base popular, uma base de gente libertária insanamente maior do que o Partido Libertário tinha em 1971. Assim, grotescamente maior. A gente já tem alguma presença, embora pequena, na educação. A gente já tem portais de notícias, a gente já tem alguma coisa. Então nós estamos na frente deles em termos de fundação. Eu considero esses últimos anos, falando de maneira bem imprecisa, como anos de fundação. Então, tem um jeito. Tem uma área, tem uma base, e a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que tentar e cometer erros, e a gente pode conseguir alguma coisa. E, de novo, eu não estou dizendo que a gente vai conseguir a vitória final. E eu não estou dizendo nem que isso sequer vai funcionar. É só que deveria ser tentado.